É chegado a boda do Cordeiro. Lindo és, Jesus. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Jesus. Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, no livro de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Mateus 25, 31. Adonai, Pai Celeste, sou grato, Senhor. Sou grato porque em dias de seca, o Senhor derrama chuva, uma chuva seródia, uma chuva de bênção, a verdadeira chuva que refresca, que sacia, que é a sua palavra. Como precisamos dela, Senhor. E faz com que todos aqueles cujo Senhor me doou para eu cuidar, pois eu possa alimentá-los e saciá-los com sua palavra. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia especial como esse, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá, Mateus 25, 31, disse Jesus Cristo: quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Ele colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha, benditos do meu Pai. Recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Quando te vimos enfermos ou preso e fomos te visitar? E o rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada me deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupa e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. E eles também responderão: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupas, ou enfermo, ou preso, e não te ajudamos? E ele responderá: em verdade eu vos digo, o que vocês deixaram de fazer a alguns desses mais pequeninos, também a mim
deixaram de fazê-lo. E estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Amada Igreja, nós estamos diante de uma realidade bem presente. A realidade que faz do Senhor se compadecer pelos necessitados, que faz do Senhor chorar. Uma realidade que acontece dia após dia dentro das igrejas, dentro da religião, dentro da casa de Israel, dentro da antiga cidade, dentro de Jerusalém. Ou seja, dentro de todos os templos religiosos. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos nessa noite. Em meu nome estão profetizando. Em meu nome dão discursos bíblicos e cobram por esses cursos bíblicos. Em meu nome estão fazendo conferências. Em meu nome fazem cruzadas. Em meu nome fazem congressos. Em meu nome fazem seminários. Em meu nome estabelecem o valor do dízimo. Em meu nome estabelecem o valor da oferta. Em meu nome criam ofertas alçadas. Em meu nome assaltam os empresários, assaltam a classe média, o rico. Em meu nome assaltam o pobre, assaltam o miserável e em meu nome não tem misericórdia. Ao ver a viúva batendo palma pelo lado de fora do seu muro da sua casa, eles olham pela janela e dizem: é aquela viúva importuna. Não abrem a porta. Deem ordem aos empregados para não abrir a porta para ela. Afinal, o que uma pobre viúva tem a oferecer? Quando passam pela rua ou pelas ruas e veem as crianças grudando na ponta dos seus vestidos, eles dizem: o que queres, menino? E o menino diz: quero pão. E responde o homem: não tenho pão e não darei esmola. Sabem por quê? Porque a fortuna desses deve aumentar e não diminuir, diz o Senhor. Nesses dias atuais que nós estamos vivendo, não há amor. O amor de muitos já se esfriou há muito tempo. A impiedade tem aumentado, a maldade tem se espalhado. A injustiça é cruel e a justiça do homem é como trapo de imundícia. E o que fazer diante de uma situação dessa? Pois assim continua dizendo o Senhor para a sua noiva. Em verdade, essas pelos quais foram mencionados agora estão enriquecendo à custa do meu nome e continuam a profetizar. Continua fazendo os seus shows, continua fazendo os seus congressos, suas conferências e continua fazendo os seus seminários. Esses abrem escola de profetas, eles sabem muito bem como ganhar o seu denário, diz o Senhor, o seu sustento,
o seu dinheiro e encher os seus cofres. Pois em meu nome, muitos corruptos estão corrompendo a outros. E os filhos desses se tornam tão iguais aos seus pais. Pois em verdade eu vos digo, no meu grande dia, diz o Senhor, eles irão dizer: Senhor, quando foi que te visitamos? Senhor, em que época foi que não lhe vestimos? Ou qual foi o dia que o Senhor chegou em nossa casa e pediu de comer? Não vimos, Senhor. Não te ouvimos pedir. Sequer sabíamos que estava passando fome, ou estava com frio, ou precisava de um teto para passar a noite. Pois nesse grande dia, eu direi, diz o Senhor, malditos, avarentos, miseráveis, hipócritas, ladrões, falsos profetas, falsos ministros de louvores, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos missionários, falsos bispos, falsos apóstolos, falsos membros, afastai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Nesses dias, esses serão lançados no fogo eterno, cujo foi preparado para o diabo e para seus demônios. Pois em verdade, é uma realidade bem presente. Nos dias atuais, onde poderosos estão enriquecendo cada dia mais com a inocência de pessoas ignorantes. Onde poderosos estão fortalecendo e se apresentando a todos como semideuses. Pois o Senhor não divide a sua glória com ninguém. Mas há um remanescente. Há profetas que precisam ouvir o som do shofar. Há profetas que precisam sair da sua caverna. Pois que os profetas anunciem os profetas. Eu vou repetir. Que os profetas anunciem os profetas. Saem das suas cavernas, saem da caverna de Adulão, diz o Senhor. Saem porque Jezabel já não mais vive. Saem porque o reino de Acabe já foi destruído. Saem e comecem a profetizar. Denunciam os falsos profetas. Peguem as suas espadas, diz o Senhor, afugente-os no Monte Carmelo e mantenham-os todos no vale ao pé do monte e não deixem um sequer vivo. Pois é chegado a hora que verdadeiros profetas se levantem nessa nação. É chegado a hora que verdadeiros adoradores tomem o lugar dos falsos ministros. É chegada a hora que os levitas, com machado e com espada, derrubem os palcos. É chegada a hora que os filhos dos levitas construem altares e preparem montouros. É chegado a hora que aqueles que toquem harpa
harpa, aqueles que tocam gaita, que aqueles que tocam flauta toquem dos seus instrumentos. É chegada a hora de verdadeiros adoradores colocar vestes novas, vestes sacerdotais. É chegado a hora dos sacerdotes colocar o seu peitoral, o seu cordão, as suas vestes, pois a Arca da Aliança precisa vir para Jerusalém. É chegado a hora da Arca da Aliança sair da casa de Obed-Edom. É chegado a hora da Arca da Aliança se apresentar como a glória da última casa. Os judeus estão esperando a Arca da Aliança. Sabia disso? Os gentios ouviram falar da Arca da Aliança e também a esperam. O estrangeiro também espera a Arca da Aliança. Mas a Arca da Aliança somente irá se apresentar quando os profetas irão anunciar o chamado para os profetas, quando tocarem o shofar. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam com atenção. Então, se encontrará a Arca da Aliança. Estão atentos? Mesmo que a casa seja construída para receber a arca, diz o Senhor, mesmo que os palácios sejam construídos para receber a arca, mesmo que homens trabalhem incansavelmente para colocar a arca, pois em verdade, mesmo a arca aparecendo, ela não irá para o lugar que os homens desejam ela ir. Pois a Arca da Aliança está além das 4 paredes do templo que irão levantar. A Arca da Aliança está em templos vivos. Somente aquele que a tem, a reconhece como a Arca de Deus. Pois em verdade, assim diz o Senhor. Nesses dias, muitos têm procurado a arca. Muitos têm se apresentando dizendo: eu sou Cristo. Outros como profetas da última geração. Outros como caçadores de Deus. E outros como filhos herdeiros legítimos de Deus. Nesses dias, no qual vocês estão vivendo, diz o Senhor, é só observar e abrir os seus olhos. Por onde passam, descobrem que aquele ali está procurando a arca, mas não a tem. Aquele ali está enriquecendo em custo da arca, mas não tem ela. Outros, no nome de Jesus, estão tirando proveito. E outros estão sendo semideuses. Haverá mais juízo para alguma cidade desta era e para esse povo do que para os habitantes e as cidades de Sodoma e de Gomorra. Ai daqueles que brincam com o evangelho do Senhor.
Ai daqueles que estão brincando com o Evangelho do Senhor. O religioso, ele defende suas vestes sacerdotais. O religioso defende o templo, o religioso defende a sua fama, o seu nome, o seu status. E o ambicioso defende a sua ambição. O avarento defende suas riquezas e o ladrão defende o tesouro que roubou. Todos irão pagar. E o preço será o fogo eterno, cujo foi preparado para o diabo e os seus demônios. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Quanto àqueles que foram escolhidos, quem foi escolhido? Levanta as suas mãos. Quanto àqueles que foram escolhidos, que são ovelhas, mas não lobos, esses terão como herança o reino do Senhor. Esses deram de comer para o necessitado, esses deram de beber para o viajante que teve sede, lavaram os pés do peregrino, lavou as mãos daquele que tinha suas mãos manchadas de sangue. Esses que são ovelhas ungiram enfermos com óleo, foram até as tumbas e até as cavernas, clamaram e Lázaro ressuscitou. Esses deram de comer, de beber, de vestir para a viúva e para o filho da viúva. Esses guardaram a lei de Moisés. Esses guardaram a graça, guardaram os ensinamentos de Paulo, guardaram os ensinamentos de Pedro, guardaram os ensinamentos de Tiago, guardaram as palavras do Mestre escrito pelo testemunho, guardaram a fé, as profecias e as revelações de João. Esses estão guardando a fé. Estão esperando o grande dia do Senhor. Essa é a igreja que não se corrompeu. Uma igreja que guardou os princípios, guardou a honra e guardou a fé. Muitos dormiram e muitos irão dormir. E muitos irão combater o bom combate, mas jamais perderão a fé. Pois em verdade, para esses, eu, o Senhor, assim diz o Senhor, tenho preparado a recompensa dos justos. A recompensa de uma noiva, o casamento. A preparação de um lindo e maravilhoso jantar. Um grande banquete. Aleluia! Para esses, a honra irá recebê-los na entrada da Nova Jerusalém. Quem é a honra que irá recebê-los na entrada da Nova Jerusalém? Quem é a honra? Eu sou a honra, diz o Senhor. Para esses, a fé irá recebê-los. Para esses, a verdade irá recebê-los. Oi,
Eu sou a verdade. Para esses, o amor irá recebê-los. Oi, eu sou o amor. Para esses, Yeshua irá recebê-los. Eu sou o que sou, diz o Senhor. Princípio e fim. Sejam bem-vindos. Caminhem pelas ruas de ouro. Vejam com seus próprios olhos o mar de cristal. Vejam com seus próprios olhos a árvore da vida. Venha. Há uma linda mesa esperando por vós. E nessa linda mesa estarão os homens da fé. Nessa linda mesa estarão os apóstolos, os anciões. Nessa linda mesa estarão as duas testemunhas. Nessa linda mesa, os anjos irão preparar um novo cântico. Enquanto todos servem e serão servidos, haverá um novo cântico. Haverá um som diferente. O flautista tocará sua flauta, o arpista tocará a harpa, e todas as sortes de instrumentos serão tocados, e um novo cântico será cantado. Nessa mesa haverá alguém que vai se dispor em servi-los. Esse será o maior de todos os que estiverem na mesa. Pois em verdade vos digo, o que espera a noiva de Cristo e a recompensa do justo e a herança deixada pelo Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O que tens para me dizer? Vale ou não vale a pena morrer para Cristo? Vale ou não vale a pena? Me responda. Vale ou não vale a pena sepultar o velho homem? Vale ou não vale a pena abdicar a seus pecados de estimação, diários ou mensais? Muito de vez em quando, há pecados que ainda estimam e que fazem parte. Poderá esse compreender que sem santidade não poderão ver o Senhor? Que se suas vestes não estiverem limpas, o Senhor não o receberá na Nova Jerusalém e serás impedido de entrar? Qual grupo você pertence? Assusta você que Jesus fale para um grupo de pessoas malditos porque nunca vos conheci? Assusta você a Bíblia? Consegues tu te enxergar nela? Tu és uma pessoa que paga realmente o preço de viver em santidade? Conheces realmente Jesus? Alguém te ensina acerca dele? Ou alguém te esconde
Verdade que se tu não as conheces e não as coloca em prática, pois justamente será o seu tropeço para não entrar no reino de Deus. Mas, pastor Cris, na minha igreja se fala da palavra, mas se fala de toda a palavra. Um líder que oculta parte da verdade não seria conivente para o engano? O que adianta você conhecer a metade da lei, dos princípios estabelecidos nessa nação brasileira e desconhecer o resto? Você acha que o governo irá lhe poupar por apenas conhecer parte da lei? Se tão somente existe uma infração à lei por ignorância, mesmo que praticas muitas coisas dentro da lei desse país, se transgride uma lei instituída pelas autoridades desse governo, corres o risco, mesmo fazendo tantas outras coisas, de ir na prisão. E não será diferente para muitos ignorantes, que são ignorantes porque querem, porque quando têm oportunidade de conhecer alguém que pode lhe ensinar a verdade e o libertar da prisão da religiosidade, essa pessoa reconhece o dia da sua visitação e não pensa duas vezes. Hoje é o dia que o Senhor está lhe dando para você se juntar a nós, pois o Senhor tem falado muito. Até quando o Senhor irá te dar tantas oportunidades? Eu não sei. Ele é misericordioso? Ele é. Mas a longanimidade de Deus tem um prazo. Lembra do versículo? Não dê pérolas aos porcos, aqueles que não valorizam essas pérolas. Até quando? Até quando irás desprezar as oportunidades que o Senhor está a lhe dar quando estenda sua mão para te mostrar aonde tu deves estar? Pai, Senhor Deus Todo-Poderoso, essa foi a mensagem que o Senhor deu. Sim, há uma esplêndida mesa reservada para os filhos de Deus, para os que estão com vestes brancas, para os que lavarem suas vestes no rio Tigre, no Eufrates, no Guião e no Pisão. Há promessas extraordinárias preparados para aqueles que o conhecem. Pois que nessa noite, Adonai, possa haver arrependimento e uma viva decisão de seguir radicalmente os seus passos. Pois o desejo do Senhor é agrupar aqueles que lhe são fiéis. Aqueles que desejam então ser fiel. Eis aí o convite que eu te dou. Se necessário, sai do seu ministério e entre nesse ministério. Vocês estão vendo o QR Code aqui?
pode aproximar seu telefone e ali vocês irão acessar o cadastro, preenche o seu cadastro, envia e entraremos em contato contigo. Amém? Tu prefere entrar pelo site? Para você mais simples. Ok. crisduran.com.br e ali quando verás online, World Church Online, você vai apertar e embaixo há um cadastro. Tá bom? Quantas vezes eu falei isso? Quantas vezes eu falo porque eu vejo quanto importante esse mundo que a cada dia se afasta de Deus precisa entrar pela porta estreita. Eu desejo para vocês um maravilhoso sábado. Espero que vocês venham a meditar nessas lindas palavras e promessas. E eu agradeço ao Senhor por nos conceder tão lindas pérolas. Um abraço para todos. Terça-feira que vem eu te aguardo às 21h.